Meus amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, prezados internautas que nos acompanham desde suas casas nesta Santa Missa, estão também, mesmo em casa, dedicando um tempo à oração neste domingo do Bom Pastor. Nós encontramos, meus amados irmãos, nesta figura do Bom Pastor, como nós costumamos chamar, a doce figura do Bom Pastor. A liturgia de hoje resume, podemos dizer assim, tudo aquilo que Jesus fez para as nossas almas. Tudo aquilo que Jesus fez para as nossas almas, nós encontramos resumido justamente na figura do Bom Pastor. O pastor é tudo para as suas ovelhas, tudo. O pastor, ele é a vida das ovelhas. O pastor é o seu alimento. O pastor é aquele que guarda as ovelhas. O pastor então faz tudo pelas suas ovelhas. As ovelhas, elas com isso estão inteiramente nas mãos dos seus pastores. E se o pastor é bom, sob a sua proteção, as ovelhas então nada precisam de temer, e nada lhes faltará. Por quê? Porque este pastor é bom, ele dá a vida, ele alimenta, ele cuida, ele guarda, ele defende as ovelhas. Então as ovelhas podem ficar tranquilas se existe o bom pastor. Meus amados irmãos, Jesus usa esta figura do pastor, que era muito comum na época de Nosso Senhor, e Ele mesmo então fala: eu sou o bom pastor. E nós podemos hoje então falar mais ainda: Jesus é o bom pastor por excelência. Por excelência. Ele não só ama, ele não só guarda as suas ovelhas, mas ele dá para as ovelhas a sua vida. Ele dá às ovelhas a sua própria vida. Dar às ovelhas a vida, a participação na sua vida. Assim, e ele faz isso, ele dá a vida divina para nós, ele dá a graça para nós, à custa da própria vida dele. Ele morreu, pregado numa cruz, para que nós pudéssemos ter esta vida, ou esta participação real na vida de nosso Senhor, na vida de Deus, na vida do nosso bom pastor. Assim, meus amados irmãos, mediante a encarnação, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esta terra em busca dos homens que, semelhantes àquelas ovelhas perdidas, estavam aqui na escuridão, na lama, perdidas no escuro do pecado, da imoralidade, dominados pelo poder das trevas, pelo demônio. Assim, meus amados irmãos, se encontrava as ovelhas perdidas, desgarradas. Nosso Senhor veio para quê? Então, com o fim de quê? De resgatar essas ovelhas. Por isso que Ele veio aqui à terra, se encarnou e resgatou, e foi atrás. Ele veio para ir atrás de cada um de nós, ovelhas desgarradas, perdidas no vale tenebroso do pecado. E Ele vem como esse pastor amantíssimo, que para melhor socorrer o seu rebanho, Ele não hesita em partilhar a sua própria sorte.
que nosso Senhor veio justamente, trouxe para nós esta participação na vida divina, que nos dá o direito de um dia estar com Ele para sempre feliz no céu, partilhar e participar da própria sorte de Deus, E por isso, então, meus amados irmãos, nós somos exortados hoje por São Pedro, ao escrever na sua primeira epístola, justamente o seguinte: São Pedro vem aqui nos apresentando Jesus carregando os nossos pecados para nos curar pela sua paixão. Isso escreve São Pedro. Foi Ele mesmo que levou os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro da cruz, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Éreis como ovelhas desgarradas, mas agora vos convertestes ao pastor e guia das vossas almas. Então Jesus veio e Ele é o pastor. Então Ele disse com todas as letras no Evangelho que acabamos de ler: eu sou o bom pastor. E nós, meus amados irmãos, encontramos Jesus dizendo que Ele é o bom pastor, e Ele completa: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Neste tempo pascal, muitas vezes os monges, os sacerdotes rezam no ofício divino e repetem essa antífona bonita: ressuscitou o bom pastor e deu a sua vida pelas suas ovelhas, e se dignou morrer pelo seu rebanho. Ressuscitou, Jesus ressuscitado, é o bom pastor que ressuscita, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas, aquele que morreu pelo seu rebanho. Meus amados irmãos, como poderia sintetizar-se melhor toda a obra da redenção? Tudo está resumido aqui, nesta palavrinha, nesta frase do Evangelho. Poderíamos resumir tudo o que nosso Senhor fez aqui: o bom pastor, aquele que veio e deu a sua vida por nós. Meus amados irmãos, quando Jesus, mais no seu Evangelho, ainda diz: eu vim para que elas tenham vida e estejam na abundância. Nosso Senhor veio para trazer a vida para nós? Nosso Senhor veio para trazer para nós uma participação na sua vida? Ele não veio trazer só uma pequena participação, não. Ele deu em abundância. Nós temos graças em abundância, meus amados irmãos. Sobra para poder um dia chegar ao céu. Sobra a graça. A graça é superabundante, mais do que o necessário. Mais do que o necessário. É a graça que nós temos para chegar um dia até o céu. Portanto, nós não temos desculpa nenhuma para poder dizer para Deus: Ele fez mais do que era necessário. Ele nos deu e nos dá além daquilo que nós merecemos. Ele dá a sua vida por nós. Assim, meus amados irmãos, Ele podia repetir para cada um de nós: que coisa poderia eu fazer por ti que não tivesse feito? Meus amados irmãos, se a nossa generosidade em nos darmos a Ele não tivesse limites, como não teve a sua, ao dar-se a nós, aí nós poderíamos dizer: nós também somos boas ovelhas. E na verdade, hoje, o que nós devemos tirar daqui, um proveito ou uma reflexão, para sairmos desta missa com algo a fazer durante essa semana de modo especial. Como todo domingo a gente aprende alguma coisa para colocar em prática na nossa vida, é justamente essa pergunta. Jesus disse que é o bom pastor, e de fato Ele é o bom pastor, e provou ser o bom pastor.
Então nós podemos perguntar e devemos perguntar: e nós? E eu? Sou uma boa ovelha? Eu posso dizer para Jesus: Jesus, eu sou uma boa ovelha. Diz aqui a reflexão do Evangelho. Jesus amou sem limite. Jesus nos amou acima de tudo. Jesus nos amou acima da sua própria vida. Quando nós também colocamos o amor de Deus acima de todas as coisas, aí sim nós podemos dizer: eu sou uma boa ovelha. Jesus é o nosso alimento. E nós precisamos então ir buscar este alimento que Jesus nos deu. A Eucaristia é o alimento para que nós possamos ser boas ovelhas. Então, meus amados irmãos, esta é a reflexão que nós precisamos fazer nesse dia. E como eu disse no início, hoje é dia então de rezarmos também pelas vocações sacerdotais. Vamos aproveitar um pouquinho também para poder falar sobre isso. Por quê? Porque os nossos pastores são os bispos. Os bispos são os verdadeiros pastores. O Papa, os padres também são os pastores, porque estão para fazer aquilo que Deus quer, estão fazendo o lugar, às vezes, de Deus, do bispo, de Deus também, fala em nome de Deus, perdoa os pecados em nome de Deus, consagra em nome de Deus. O padre está no lugar do próprio Jesus Cristo, ele é o pastor, os bispos também. Por isso hoje precisamos de rezar também pelos padres e pelos bispos de modo especial, todos os dias da nossa vida, rezar pelas vocações sacerdotais. Nosso Senhor sempre chama alguns para ser sacerdote. É uma escolha que Deus faz. É uma escolha especial. E Deus chama muitos meninos, muitos adolescentes, muitos jovens, muitos homens. Deus chama para poder seguir esta vocação. Como saber se Deus te chamou? Deus aparece assim, né? Todo brilhante, resplandecente, ó, você. Não, Deus não faz assim. Chega algum momento que é difícil saber. Então, todo menino, todo adolescente, todo jovem, todo aquele que ainda não decidiu a sua vida, o seu estado de vida por um casamento, ele precisa de se perguntar. Ou antes de decidir, ele precisa de se perguntar. Todo menino, todo jovem, todo adolescente precisa de fazer essa pergunta: será que Deus me escolheu? Será que Deus me chamou para ser sacerdote? Para ser o ministro do altar? Se você não fez essa pergunta, então faça hoje essa pergunta. Se você não sabe responder, procure alguém que te ajude a responder. Fala para o seu pároco, fala para o padre: padre, será que eu tenho vocação sacerdotal, religiosa? Essa pergunta precisa ser feita. Por quê? Porque Deus pode ter te escolhido. Ah, mas eu já estou lá com os meus 20, 30 anos, mas você já se casou? Já tem a sua família? Não. Mas pode ter sido, Deus está sendo escolhido você. Ah, mas eu já estou namorando. Quantos deixaram o namoro e foram para ser padres, foram bons padres? Descobriram que Deus tinha chamado, mas já estava lá namorando.
Todos têm que fazer essa pergunta. E se não souber responder, tem que perguntar, se orientar. Existe um acompanhamento que faz com o padre, existe um acompanhamento que faz com o seminário. Próximo mês agora, né, de maio, nós temos lá no seminário um final de semana com todos aqueles que já fizeram 15 anos e que têm vontade de ser padre ou que se sente chamado. Então, se tiver alguém aí que já fez 15 anos, quiser seguir o chamado, ou então fazer uma experiência, fala comigo, nós vamos encaminhar ao seminário para descobrir. Quando que a gente descobre? Só assim, rezando, estudando, conversando com um sacerdote mais experiente. Assim a gente vai descobrindo se temos ou não as vocações. Mas, meus amados irmãos, além disso, todos nós precisamos do padre, então nós precisamos de rezar pelas vocações. Nós estamos fazendo aqui na nossa paróquia, todas as quintas-feiras, aquela adoração, de 15 às 19 horas. Para quê? Para rezar pelas vocações sacerdotais. Se nós temos poucos padres, é porque estamos rezando pouco. Ninguém pode dizer assim, eu não preciso de rezar. Ninguém. Todo mundo precisa. Porque na hora que a coisa aperta, chama o padre. Pelo amor de Deus. Padre, o senhor vem aqui. Né? Então, isso nós todos precisamos, inclusive eu, né? Se quiser me confessar, tem que chamar um padre. Eu tenho que ir atrás de um padre. Né? Se eu quiser receber uma bênção, eu tenho que pedir um padre para me abençoar. Eu não posso abençoar assim. Não pode. Né? Eu tenho que ir atrás de um padre. Todos nós precisamos de padre. Né? Então precisamos de rezar pedindo vocações sacerdotais. Fica esse convite a todos hoje para rezar pelas vocações. Fica o convite também a todos os jovens, a todos os meninos, a todos os adolescentes também, para poder fazer esta pergunta: será que eu tenho vocação? Será que Deus me chamou? E Deus chama talvez aqueles que a gente menos acredita. Né? Às vezes a gente engana muito. E aquele lá que pensava que não ia ser padre, agora se ordenou. E o outro parecia tão santinho, não foi para o seminário, ou foi e não foi padre, voltou para casa. Deus chama quem Ele quer, né? Diferente das nossas intenções. Então vamos rezar. E Deus chama muitas vocações. Nós precisamos rezar para que esses meninos e esses jovens também tenham coragem, porque sempre é difícil. Não é fácil, não. Quem quiser vida fácil, meu amigo, é melhor não ir ser padre, não. Vai fazer outras coisas, porque ser padre é uma vida difícil. Mas o que não é difícil na nossa vida, né? Então, vamos procurar sempre rezar pelas vocações sacerdotais, principalmente nesse dia de hoje. Assim, nós pedimos nesse dia a Nossa Senhora que venha cuidar do nosso clero, que venha cuidar dos nossos padres, que venha dar um cuidado especial a todos os nossos bispos, a todos os bispos do Brasil que estão reunidos agora nesses dias também, né, em reunião, para que o Espírito Santo possa iluminá-los sempre. Rezar pelo nosso bispo Dom Fernando, pelo nosso Papa, quantas dificuldades conduzir a igreja, né, em todos os momentos, mas neste momento especial que estamos passando. Que Nossa Senhora possa hoje fortalecer a fé de cada um de nós, para que nós possamos ser boas ovelhas, porque ela foi a melhor de todas, e que ela também cuide dos nossos sacerdotes e das nossas vocações sacerdotais. Amém. Ficar de pé, creio em Deus Pai.